Olha só, em Nova York, a Assembleia Geral da ONU está reunida discutindo exatamente essa questão da guerra na Ucrânia. Vamos então, ao vivo, até Nova York, conversar sobre isso com a Candice Carvalho. Candice, o que é que pode sair de mais essa reunião aí, portanto, das Nações Unidas? Bem-vinda e boa tarde. Oi, Trali, prazer estar aqui com você. Boa tarde a todos. Aqui na sede da ONU, a sessão extraordinária da Assembleia Geral foi retomada há pouco mais de uma hora e hoje é o dia mais importante, Trali. É o dia que os países integrantes da ONU vão votar numa resolução que condena a invasão da Ucrânia pela Rússia. Quase todos os países devem votar a favor da condenação. A Rússia, claro, vota contra e vale a pena a gente prestar atenção em alguns votos, como, por exemplo, o voto da China, que é um país importante aí nesse quebra-cabeça, e também o voto do Brasil. Bom, a resolução não traz medidas concretas, mas tem um grande peso político, um peso moral, simbólico. Vai servir para mostrar que a Rússia está cada vez mais sozinha. 10 países já se pronunciaram hoje, inclusive os Estados Unidos. Agora os pronunciamentos estão se encaminhando para o final e o voto acontece depois disso. Uma outra reunião importante na ONU hoje é a reunião do desarmamento. Essa acontece em Genebra, na Suíça, e lá o assunto principal dessa reunião são as armas nucleares. Depois que a Rússia colocou as suas forças nucleares em alerta, isso há alguns dias, países se juntaram para condenar qualquer discurso que se aproxime aí de uma ameaça nuclear. O Japão falou mais cedo e falou como o único país que já foi atacado por bombas atômicas. O representante do Japão lembrou os ataques dos Estados Unidos contra Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra. E o Japão disse que a Rússia tem que manter a sua palavra e nunca usar, jamais usar armas de destruição em massa. O embaixador alemão resumiu bem esse momento. Disse que a Rússia já concordou que uma guerra nuclear é uma guerra que nunca deve ser lutada, já concordou com isso no passado e agora tem que seguir com esse comprometimento. Tralho. Até porque a guerra nuclear, né, Candice, a gente sabe muito bem a destruição total, né? Quer dizer, não há sobrevivente, é o fim dos tempos. Então, tudo que se busca evitar é exatamente algo nesse sentido, né, de algum tipo de ataque nuclear. E é claro que esse isolamento da Rússia também joga muita pressão sobre o presidente Vladimir Putin, russo, para que ele tente encontrar um caminho para, enfim, para evitar o pior, né? Ainda, né? Coisa mais pior lá na Ucrânia. Obrigado, viu, pela sua participação aqui. Olha só, a Assembleia Geral da ONU acaba de aprovar a resolução que condena a invasão russa na Ucrânia. Eu estava falando há pouco sobre isso com a Candice Carvalho, então o resultado acaba de sair e a Candice está de volta aqui ao vivo conosco. Traz o resultado, por favor, Candice. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde de novo, Tralha. O resultado acabou de sair, como você falou, como já era esperado, a grande maioria dos países votou para aprovar a resolução. Então foram 141 votos a favor da resolução que condena a invasão da Rússia na Ucrânia. Entre eles, países que já eram esperados, né, que votariam a favor, Estados Unidos, todos os outros 29 países da OTAN, França, Reino Unido, Alemanha. O Brasil votou a favor da condenação, votou, portanto, junto com boa parte da comunidade internacional. Aí a gente teve 35 abstenções. Entre essas abstenções, entre os países, né, que se abstiveram, tá a China. Já era um voto esperado, né? Já era esperado que a China votasse dessa maneira. A China tem tomado esse comportamento diante das Nações Unidas em relação a esse conflito. E a gente teve 5 votos contra. O primeiro, claro, voto da Rússia. Depois, Belarus, Coreia do Norte, Síria, Eritreia. Esse, então, é o resultado, Trali, da votação que a ONU acaba de aprovar, portanto, aqui atrás da gente, na sede das Nações Unidas em Nova York, nessa Assembleia Geral, uma sessão extraordinária da Assembleia Geral que votou pela aprovação da resolução que condena a invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia. O que diz essa resolução? Além de condenar, pede que a Rússia retire as tropas militares imediatamente da Ucrânia. A gente sabe que, como eu disse antes, Tralha, a gente estava conversando, nenhuma medida concreta deve sair dessa resolução, mas ela tem um enorme peso simbólico para mostrar o isolamento da Rússia nesse momento.
Obrigado, Candice, pelas informações. Tem até um pequeno protesto perto de você aí, com bandeiras da Ucrânia. A gente viu gente passando com carro e buzinando, enfim. Obrigado pelas informações. Mais uma vez, um ótimo trabalho. E qualquer novidade, por favor, estamos prontos aqui para te ouvir.